Pouco se tem falado na igreja sobre a vida de Barnabé. Ultimamente a gente tem até cantado o louvor com o nome de Barnabé. Mas a gente tem falado pouco. A gente fala muito na vida das grandes figuras, dos grandes personagens bíblicos. Mas Barnabé tem sido pouco falado, pouco comentado, e pouco se sabe sobre a vida e a influência de Barnabé na vida de todos nós cristãos. Todos nós, até hoje, somos influenciados, porque lá atrás se levantou um Barnabé. E Barnabé não entra naquela lista dos grandes heróis bíblicos, num panteão de destaque, nos principais personagens bíblicos, como Abraão, como José, como Moisés, como Isaac, como Davi, como Pedro, como João, como Paulo. Ele não entra, ele está aí, talvez num escalão intermediário. Mas Barnabé foi extremamente útil na igreja primitiva. E nós vamos comentar um pouco aqui esta manhã. E eu não sei o que seria do Novo Testamento sem a figura de Barnabé. Porque Barnabé foi figura-chave, figura essencial na vida do apóstolo Paulo e na vida de João Marcos, o evangelista. Marcos, o evangelista, ou João Marcos. Sem Barnabé na vida desses dois homens, provavelmente eles não teriam o destaque que teriam, e nós não teríamos recebido todo esse volume de informações de Paulo e de Marcos. E eu vou comentar um pouco e tentar, a partir da vida de Barnabé, extrair alguns ensinamentos para que a gente possa aplicá-los hoje. Porque a Bíblia é assim. O que ela ensinou lá atrás, a gente aplica hoje. Então é isso, quer dizer, Barnabé vai aparecer a primeira vez aí em Atos capítulo 4. Ele aparece poucas vezes no enredo bíblico, mas ele aparece a primeira vez no enredo, em Atos capítulo 4, verso 36, quando diz assim: era a formação, estava se formando a igreja, era o início, bem início da igreja do Senhor, pouca gente, ainda somente lá em Jerusalém, a igreja estava ali, no início, logo depois da ressurreição de Jesus, e aparece dizendo assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Essa é a primeira entrada de Barnabé no enredo bíblico, onde a Bíblia diz que ele, naquele momento do início da igreja, da formação da igreja primitiva, da igreja apostólica, Barnabé vende o que ele tinha uma propriedade, ele tinha uma fazenda, era um homem rico, porque só quem possuía propriedades naquela época eram pessoas ricas, e no entanto ele abriu mão daquilo, ele era extremamente generoso, ele abriu mão da sua propriedade, vendeu e entregou aos pés dos apóstolos. Mas mais importante que isso, mais importante do que ser apenas generoso, ele era um consolador. Por isso que diz aí na Bíblia, Barnabé, que quer dizer filho da exortação. Filho da exortação. Ele tinha grandes qualidades, Barnabé, grandes, era generoso, mas a principal qualidade dele era o próprio nome dele que traduzia. Filho da consolação. Ele era um consolador, ele era um motivador, ele exortava, ele chegava junto dos irmãos quando estavam nos momentos mais difíceis. Nos momentos mais difíceis, ele abriu muitas vezes a própria vida, o próprio ministério dele, ele arriscou para poder estender a mão daqueles que mais precisavam no momento mais difícil. Esse é Barnabé. Ele era um encorajador. Ele fez isso de forma profunda na vida de Paulo e na vida de João Marcos. A vida e o ministério de Paulo e Marcos foram tremendamente impactados, afetadas por Barnabé, pela mão estendida de Barnabé. E nós vamos passear um pouco aqui no livro de Atos, para mostrar exatamente o quão importante foi Barnabé na vida desses dois homens, e consequentemente na minha vida e na sua hoje.
Porque imagine se a gente pudesse excluir Paulo e Marcos do enredo bíblico. O que sobrava? Sobrava muito pouco. Então é isso aí, quer dizer, ele começa primeiro na conversão do apóstolo Paulo, que se chamava Saulo. A Bíblia diz aí no livro de Atos que Saulo, no capítulo 9 de Atos, Saulo ia perseguir os cristãos que estavam em Damasco, na estrada de Damasco. E nesse caminho ele houve um encontro com Jesus e se converteu, e foi convertido pelo Senhor. Ele fica lá um tempo em Damasco, logo ele tem que fugir de Damasco, vai passar um tempo no deserto da Arábia, fica 3 anos lá. Isso, a igreja está lá em Jerusalém, instalada em Jerusalém. 3 anos depois que ele está nesse deserto, provavelmente orando, se preparando, crescendo espiritualmente, ele volta para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele é de imediato rejeitado pelos apóstolos. É como se os apóstolos estivessem lá e dissem: chegou Paulo. Epa, peraí, esse cara foi perseguidor. Quem disse que esse cara se transformou? Não vamos deixar esse cara entrar aqui não. E iam rejeitar Paulo. E quem se levantou nesta hora para dizer: peraí, ele está transformado sim. Ele tem pregado fortemente lá em Damasco. Eu conheci ele. Deem crédito a ele. Sou eu que estou dando a minha palavra. Barnabé. É isso que Barnabé faz. Barnabé estende a mão a Paulo naquele momento. E Paulo, muito jovem ainda, quer iniciar seu ministério de forma impetuosa, começa a criar problema na igreja de Jerusalém, todo tipo de problema, discutindo, brigando, criando confusão. E aí os líderes da igreja dizem: Paulo querido, olha, você está muito jovem, você está criando muito problema aqui, nós vamos te mandar para Tarso. Tu vai de volta para Tarso. E enviaram Paulo de volta para Tarso. E o enredo bíblico diz logo em seguida o seguinte: que aí a igreja crescia. Quer dizer, no início Paulo atrapalhou a igreja. Era jovem demais. Quer dizer, em vez de expressar amor, provavelmente ele entrava em discussões bíblicas. E isso criou vários problemas. A igreja já era perseguida. E vinha um sujeito que era um fariseu, que fazia parte do grupo que perseguia os cristãos, agora começa a falar desse Cristo ressuscitado, tem algo errado. Então ele criou muita contenda e foi mandado de volta para Tarso. Nesse momento a igreja se espalhava ali naquela região. Desde o apedrejamento de Estevão, que começou a perseguição dos cristãos, a igreja se espalhou e um grupo se instalou lá em Antioquia. Esse grupo que se instalou lá em Antioquia, a igreja crescia. Nesse período, Paulo está lá em Tarso. Fazendo o que? Ninguém sabe, a Bíblia não diz. Ele ficou lá, provavelmente na prateleira, na reserva, esperando alguma coisa, ou falando do evangelho ali, ninguém sabe. Ele estava lá em Tarso. E a igreja crescia em Antioquia, a igreja crescia. E a notícia que a igreja crescia em Antioquia chegou em Jerusalém, onde estava a liderança da igreja, toda ali em Jerusalém. E nesse momento, a igreja de Jerusalém faz uma reunião lá, os líderes, inclusive Barnabé, que era líder dessa igreja de Jerusalém. Aí o resto da liderança faz: olha, nós precisamos mandar alguém lá em Antioquia para verificar se o evangelho que está chegando lá é verdadeiramente o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ou está havendo alguma distorção, porque era comum, o evangelho chegava e rapidamente havia distorções da palavra de Deus. Então, como a igreja crescia muito e a notícia chegou aos ouvidos da liderança da igreja de Jerusalém, enviaram Barnabé lá para Antioquia, para Barnabé, ao chegar lá, verificar realmente se o evangelho que chegou lá foi o evangelho que saiu de Jerusalém. E é esse o texto que está aí em Atos capítulo 11. Esse texto que nós lemos há pouco tempo agora. Diz assim, então, eu vou ler a partir do verso 19, que vocês vão entender esse trecho. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente os judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos,
anunciando-se o evangelho do Senhor. Foi a primeira vez que o evangelho foi falado para os de fora, para os não-judeus. A mão do Senhor estava com eles. Muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e fé, e muita gente se uniu a ele. E logo em seguida ele diz assim: e partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. O que aconteceu? Ele chegou, viu a graça de Deus, viu que realmente a igreja estava caminhando, mas a igreja tinha crescido muito, e ele disse: eu preciso de alguém que me ajude. Eu preciso de alguém que me ajude a implantar essa igreja aqui em Antioquia. Eu não posso ficar aqui sozinho. E aí ele se lembrou de quem? Saulo. Saulo. Aí ele disse: eu vou lá buscar Saulo, ele está lá em Tarso. E vou trazer ele. Vou discipular ele, e ele vai discipular esse povo aqui comigo. Vou fazer dele um discípulo de Jesus. E foi lá. Naquela época não era assim, chega ali rápido. Eram 3 meses para você sair de Antioquia e chegar em Tarso e voltar mais 3 meses. Então ele foi, pegou o Saulo, trouxe de volta Saulo para Antioquia. E a Bíblia diz, continuando esse trecho aí, diz: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosas multidões. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Cristãos. Primeira vez que a palavra cristão aparece na Bíblia aí. Portanto, eles passaram um ano. Paulo, que estava lá esquecido, vivendo de forma isolada lá em Tarso, quem foi que estendeu a mão e disse: vem, querido, eu vou te buscar? Barnabé de novo. Se Barnabé não tem ido buscar Paulo lá, provavelmente Paulo ia viver esquecido. E ele nunca mais entraria no enredo bíblico. Mas não, Barnabé foi e trouxe ele. A Bíblia diz que logo depois, vejam, portanto, a influência de Barnabé na vida de Paulo. Por 2 vezes, Paulo foi rejeitado, Paulo foi abandonado, Paulo foi largado, e quem se levantou para ir buscar? Barnabé. Barnabé foi que chegou junto. Barnabé que estendeu a mão e disse: vamos lá, Paulo. Vamos lá, Saulo, que nessa época ele ainda estava sendo chamado de Saulo. A inversão acontece depois. Vamos lá, Saulo, eu te dou a mão. Onde ninguém quer tu por perto, eu quero, porque eu creio em você, eu acredito em você. Ninguém acredita em você, mas eu estou aqui. Eu vou colocar a minha cara a bufete por você. Foi Barnabé. Logo em seguida a Bíblia diz, quando termina esse texto, que houve uma grande fome no mundo, e eles desceram para Jerusalém, subiram para Jerusalém, levando alimentos para aquela região. E quando eles voltam, eles trazem João Marcos, que era garoto ainda, era primo de Barnabé, filho de Maria. Ele também era da liderança da igreja, eles eram levitas, tanto Barnabé quanto Marcos. Eles faziam parte dos serviços do templo. E eles trazem Marcos novinho, bem novinho, para iniciar o ministério lá em Antioquia. E o Senhor convoca Paulo para fazer a primeira viagem missionária. Paulo vai ter que ir até os confins da terra falar do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira viagem de Paulo. Aí Paulo convoca quem? Barnabé. E levam com eles João Marcos. E vão na primeira viagem missionária falar do Senhor Jesus. Entram no barco e vão embora. Primeiro ponto de parada, ilha de Chipre. Descem do outro lado, começam a evangelizar. Mas logo, no início da viagem, Marcos afrouxa. Marcos desiste. Marcos não quer mais continuar com eles. A Bíblia diz simplesmente que Marcos desiste da viagem e volta para Jerusalém. Isso irritou profundamente Paulo. Ninguém sabe, a Bíblia não diz o motivo que Marcos desistiu daquela viagem missionária. A gente pode até imaginar. Sei lá, era muito jovem, sentiu saudade da mãe dele, quis voltar. Pode ser.
Saiu sozinho. Ele achou que ia para uma viagem de férias, hotel 5 estrelas, e levou, foi cacete e cadeia. Ele podia imaginar, jovem, né? Se olhar uma viagem missionária, vamos lá, vamos. Aí eles, bom, aí vamos pegar bons hotéis na ilha lá e vamos curtir lá a ilha e passear. Quando chegou lá era pedrada e cadeia. Aí ele disse, foi para isso que eu me meti, eu vou é correr. E correu. Desistiu da viagem, irritou profundamente Paulo, essa decisão de Marcos, e eles continuaram a viagem. Nesse momento, inclusive, há a inversão na liderança. Como a liderança era de Barnabé, nesse motivo a liderança passa a ser de Paulo. Paulo e Barnabé, e não mais Barnabé e Paulo. E eles fazem a primeira viagem missionária. Quando, depois de um tempo, eles voltam, vão a Jerusalém, voltam para Antioquia, porque Jerusalém era o centro da igreja. Depois Antioquia virou a segunda maior referência da igreja cristã, era exatamente em Antioquia. A igreja mais importante era de Antioquia, depois apenas da de Jerusalém. Mas aí Paulo monta a segunda viagem missionária. Segunda viagem missionária. E aí chama Barnabé, e Barnabé disse, Saulo vai conosco, Marcos vai conosco. Aí Paulo diz, não, Marcos não. Eu não ando com frouxo. Ele não pode ir conosco. Mas como não pode? Ele era jovem, Paulo. Eu imagino que houve essa discussão lá. A Bíblia diz que houve uma grande discussão entre eles. Eu imagino que houve a discussão. Barnabé dizendo, mas ele era jovem, Paulo. Ele desistiu. Vamos dar uma chance a ele de novo. E Paulo foi intransigente. Disse, não. Ou ele, ou eu. Aí Barnabé disse, não faça isso, Paulo. Quando você precisou tanto, eu estendi a mão para você. Paulo, quando você estava lá, as pessoas lhe rejeitando em Jerusalém, eu fui lá e botei minha cara por você. Quando você estava esquecido em Tarso, eu fui lá em Tarso, trouxe você. Vamos dar uma nova chance ao menino. Paulo disse, não. Marcos também podia ter dito, essa briga de cachorro grande, eu vou ficar de fora. Vão vocês, me deixem aqui, eu já atrapalhei na primeira. Ele podia ter dito isso, né? Vão vocês, eu vou ficar por aqui, realmente eu sou frouxo. Mas ele se calou. E resumindo essa história, o que aconteceu? Paulo foi só. Paulo foi com Silas para a segunda viagem missionária. E Barnabé foi com Marcos, de volta para a região dele, para a cidade dele. Houve uma divisão no evangelismo. Houve uma duplificação, uma duplicidade de ministérios. Neste momento, Barnabé e Marcos vão para Chipre, Paulo e Silas vão para a segunda viagem. É isso aí. Paulo rejeitou Marcos. Não deu a mão a Marcos. Se não fosse Barnabé, o que teria sido a vida de Marcos? Se não fosse Barnabé que disse, vai embora, eu fico com ele, vou com ele para Chipre. Multiplicar o evangelismo, falar mais do Senhor em duas regiões. Dizem, inclusive, que essa foi a primeira divisão da igreja. A primeira cisão da igreja se deu exatamente aí. Portanto, se não fosse Barnabé na vida de Marcos, provavelmente Marcos teria sido esquecido. Mas houve alguém que lhe estendeu a mão e disse, eu vou ficar com você, querido. Eu acredito em você. Paulo desistiu de você, mas eu não vou desistir de você. Eu vou andar com você, vou caminhar com você. E hoje a gente sabe o que foi o evangelho de Marcos. Quem foi Marcos? Lá adiante Paulo reconhece. Porque lá adiante eles começam a trabalhar juntos. E no fim da vida de Paulo, Paulo está preso em Roma. Quando escreve a Timóteo, ele diz, traga minha roupa, traga meus livros, mas tragam também João Marcos. Ele é muito útil no meu ministério. Paulo reconhece a importância de Marcos, mas só foi importante porque Barnabé estendeu a mão para ele. Porque tinha alguém disposto a abrir mão dele mesmo pelo outro. Essa é a importância de Barnabé, queridos. Ele chega junto, ele consola. Ele chega perto nos momentos difíceis. Naquele momento que tanto Paulo como Marcos acreditavam, não tem mais jeito, meu ministério acabou, eu não fui chamado para falar do evangelho, deixa eu aqui em Tarso, abandonado. Na hora mais difícil, que não tem jeito, quem é que chega com a mão? Barnabé. Mesma coisa na vida de Marcos. Na hora que ele estava se sentindo abandonado, rejeitado,
quem é que diz: eu fico com você, filho, vamos juntos? Barnabé. Barnabé é aquele que exortou, aquele que ensinou, aquele que chegou perto, aquele que foi lá e disse: vamos lá, vamos caminhar. E a pergunta é a seguinte: você tem sido Barnabé na vida de alguém? Não só isso, se você tem buscado um Barnabé nos momentos difíceis na sua vida. Porque é isso. Ora, nós somos convocados por Deus para sermos Barnabé na vida de alguém. Chegar junto, estender nossa mão, exortar, ensinar, corrigir, ajudar a restaurar. Muitas vezes somos convocados por Deus para sermos Barnabé. E outras vezes precisamos de um Barnabé na nossa vida. Precisamos reconhecer que precisamos de alguém para nos ajudar. Ser exortado, ser corrigido, ser orientado, ser disciplinado. Alguém que vai nos ajudar a sair do fundo do poço. Ora, nós somos Barnabé na vida de alguém. Ora, precisamos de um Barnabé na nossa vida. E essa é a pergunta: você tem sido Barnabé na vida de alguém? O apóstolo Paulo nos Gálatas diz o seguinte: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Levem os fardos uns dos outros. O termo uns aos outros aparece quase 60 vezes no Novo Testamento. A caminhada cristã não é uma caminhada isolada. A caminhada cristã é uma caminhada comunitária. Não dá para viver só. Ajudar a levar os fardos, os pesos, as dores. Todos nós passamos por momentos difíceis, por separações, por diagnósticos terríveis, por perdas terríveis. Todos nós participamos por momentos difíceis, por crises financeiras, sei lá o quê. Você tem olhado para essas pessoas e tem dito: tua vida tem a ver comigo, tua dor tem a ver comigo, o teu sofrimento tem a ver comigo. Eu estou nesse barco contigo. Você tem feito isso? Ou não tem tido tempo? Tem se afastado? É bronca demais, já basta a minha. Eu já tenho muita bronca, então eu não vou me meter nisso, eu não tenho nada. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, querido. Eu não tenho nada a ver com isso, não é uma frase cristã. Você, como cristão, tem a ver sim com a vida do outro. Você precisa ser um Barnabé na vida do outro. O nosso papel, queridos, é se envolver na vida do outro. Motivar o irmão a abrir o coração. Não permitir que o irmão se isole. Não deixe ele se isolar, que ele ficar sozinho no momento difícil. Não deixe. Participe da vida dele, procure saber o que é que está havendo, chegue junto. Porque a gente faz assim: tudo bem, e sai. Está tudo bem, irmão? Está tudo bem, sai. Pare, chegue junto e diga: está tudo bem mesmo? Se você fizer essa pergunta: está tudo bem mesmo? Sente que vai ouvir. Sente que vai ouvir. Quando você fizer a pergunta e repetir: está tudo bem mesmo, querido? Pode sentar, porque vai ouvir. Porque está todo mundo dizendo: está tudo bem. Mas não está tudo tão bem assim. Não está tudo tão bem assim. Mas nós passamos com pressa. Não podemos, queridos, assistir à crise de um irmão e fingir que está tudo bem. O irmão está precisando de um Barnabé. Alguém que estenda a mão e chegue junto dele. Por outro lado, querido, também busque um Barnabé nos seus momentos difíceis. Todos nós passamos por momentos difíceis. Se é uma verdade que vai acontecer na minha vida e na sua, a crise vai chegar, ou já chegou. Todos vamos passar pela dor, todos nós. Não adianta a gente acreditar que é possível viver uma vida sem dor. Não é possível viver uma vida sem dor, sem sofrimento. É impossível. E nesses momentos de dor nós precisamos do outro. Não dá para sair sozinho muitas vezes do buraco que a gente se encontra. Não dá, a gente precisa de um Barnabé na nossa vida. Mas muitas vezes nos isolamos. E eu acredito que existem alguns motivos para a gente se isolar. O primeiro motivo que a gente se isola é porque nós vivemos numa sociedade que admira os independentes. A nossa sociedade exalta os independentes. Nós vivemos numa sociedade que exalta o individualismo, os autossuficientes, que por si só se bastam. A gente gosta de ver as pessoas que digam: eu sou o cara, não preciso de ninguém.
Esse é o primeiro motivo, e vivemos numa sociedade que exalta esse individualismo, que exalta exatamente os independentes. Outro motivo é porque somos orgulhosos. Não vou falar não, porque se eu falar, vão saber que eu sou. A sociedade só compra os vencedores, a sociedade não compra perdedor, por isso que é tanta gente lendo caras. Está todo mundo vencendo, sorriso nos lábios. Mas nenhum daqueles que está sorriso nos lábios aguenta assim, está tudo bem mesmo. Diga a qualquer um daqueles que está na cara com sorriso no lábio, está tudo bem mesmo. Agora diga com tempo, porque vai sentar e vai ter que ouvir. É isso, somos orgulhosos. Somos muito orgulhosos. Pedir ajuda ao outro é sinal de fraqueza. Quem pede ajuda é fraco. Quem se vira sozinho é autossuficiente, é valorizado. E finalmente por fraquezas emocionais. Às vezes a gente não pede, a gente não abre nosso coração, porque está tão ferido, tão machucado, tão doído. Se sentimos tão rejeitados, tão pouco amados, que se a gente abrir nossa boca e falar, vai ficar uma retroalimentação. Eu sou mais fraco, mais rejeitado. Sou mais fraco e mais rejeitado. Então é melhor eu calar a boca e sofrer sozinho. E aí a gente se cala e vai adoecendo. Doenças psicossomáticas que têm matado muita gente, porque não abre sua boca. Não importa, querido, porque você não tem aberto sua boca. Mas a Bíblia diz assim: quer ser curado, confesse. O perdão de Deus, queridos, é imediato. Mas em Tiago, o Senhor diz assim: confessem vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Curado. E pecado aqui pode ser no sentido lato sensu. O pecado é tudo aquilo que nos faz sofrer. O pecado como nossas dores, nossos furos, nossas doenças emocionais, nossas feridas emocionais, coisas que nos machucam, nos maltratam, que nos deprimem, que nos isolam cada vez mais. Abra a sua boca e confesse, senão não vai ser curado. É isso que diz a palavra. Não é apenas orar. Orar é bom e deve, sim, claro. Mas a Bíblia diz: confesse. Fale das suas limitações. Fale que você chegou no fundo do poço. Abra a sua boca e diga: eu preciso de um Barnabé. Estende tua mão, porque eu perdi o prumo. Eu perdi o norte. Eu estou andando à deriva. Tem momentos na nossa vida que a gente anda assim. Tem momentos que a gente não sabe nem o que dizer, o que falar. Já chegou realmente no fundo do poço. Se não tiver alguém com mão estendida para nos tirar, nós vamos ficar lá. Vamos ficar lá. Porque a gente às vezes pensa em desistir. Alguns inclusive atiraram a própria vida. Porque é muita dor, é muito sofrimento. Não dá, querido. Não dá, querida, você sair disso só. Vai precisar de alguém para abrir sua boca, para lhe corrigir, para lhe trazer de volta à realidade. Muitas vezes estamos fora da realidade, vivemos tão profundamente a crise. Às vezes a gente está numa crise financeira terrível, terrível, não tem mais o que fazer e fica se enrolando cada vez mais. Quando a Bíblia diz confesse ao outro, é porque o outro vai vir e vai dizer: você está no caminho errado, você não está enxergando. Você está num tumulto tão grande, você está num turbilhão tão grande, que não consegue enxergar a saída. É preciso alguém vir de fora e dizer: pare, pare, vá por assim, vá por aí. Porque nós não temos mais condições de sair sozinhos. Precisamos reconhecer isso. Ah, eu estou orando, Deus vai me tirar disso. Vai, Deus vai lhe tirar, mas vai usar pessoas para lhe tirar. Vai usar pessoas. Deus não vai descer com a mãozinha dele lá e dizer: venha, filho, sai aí do fundo do poço. Eu vou lhe ajudar a pagar os cheques que você está. Eu vou ajudar você a restaurar seu casamento, restaurar seus filhos, seu relacionamento, sua casa que você perdeu. Vem, eu vou passar o cheque. Vai não, queridos. Deus vai mandar alguém. Deus vai usar pessoas para lhe tirar de onde está. É assim. Portanto, abra seu coração. Não queira sair sozinho. Abra a mão do seu orgulho. Abra a mão. Porque nós vivemos de forma comunitária, é preciso um estar andando junto do outro. O sujeito está morrendo afogado lá, morrendo afogado, orando: Deus me tira disso, Deus eu creio, tu és todo poderoso, me tira daqui. Aí vem um helicóptero, o bombeiro joga a boia: não vou pegar não vou, porque é Deus que vai me tirar, eu sou um servo de Deus, e não pega a boia. Morre.
chega no céu e diz: Senhor, eu estava lá acreditando que tu ia me salvar. Eu disse: ô besta, eu te joguei a boia e tu não pegasse, eu usei o bombeiro. Eu usei o bombeiro, você não quis pegar. Portanto, é isso, queridos. Quem tem sido um Barnabé na sua vida? Alguém que pode e tem autoridade para lhe exortar, para lhe corrigir, para lhe trazer para uma realidade que muitas vezes você já perdeu completamente o senso de realidade, por conta da crise que se instalou em você. Quem é que tem dito isso? Você está vendo tudo errado. Portanto, é isso, queridos. Eu não sei a crise que você está vivendo, em que área, ou se está vivendo, ou se tem alguém perto de você vivendo. Pode ser uma crise financeira, uma crise no casamento, que você acredita que não tem mais jeito, um filho que partiu ou que está no mundo, não sei exatamente, a empresa com problemas, falida, você como falido, feridas emocionais, mágoas, ressentimentos, pecados não confessados, porque pecados não confessados gera culpa, e culpa tem matado muita gente está morrendo por pecados que não foram confessados. Abriu a boca e confessou. Eu não sei o que é que está te fazendo viver o que você está vivendo. Muitos já procuraram terapia, psicoterapia, psiquiatra, remédio, reuniões de oração, cura e libertação, e não chega nunca. Tem algo errado. Falta você abrir sua boca de forma verdadeira, trazer a luz, botar o holofote na sua vida assim, ó. O holofote, essa é a verdade, que é na verdade que a gente vai caminhar. Eu estou vivendo isso e é isso aí, eu sou isso. Ajude-me, porque sozinho eu não saio. Só eu não saio desse buraco. Essa é a pergunta. Abra sua boca e confesse. Autorize um irmão a lhe exortar, a lhe corrigir, a lhe orientar. E escute. Às vezes você não está conseguindo enxergar. Queridos, o problema do outro é seu problema. E o seu problema também é do outro. Nós somos um em Cristo. Nós somos um em Cristo. Que a gente possa estar atento à vida do outro. Tem pessoas muito perto da gente, precisando abrir o coração, precisando de alguém que estenda a mão, que abra mão desse egoísmo solitário, que abra mão do seu tempo para dizer: eu vou dedicar tempo a você, eu vou estar junto de você, eu vou meter a mão no bolso se necessário, nós vamos resolver essa sua parada, nós vamos chegar junto nesse momento difícil para você. E ao mesmo tempo, o inverso, reconheça que seu problema também é do outro. O seu problema também é do outro. Reconheça que muitas vezes não conseguimos sair só do fundo do poço. Que você reflita sobre isso, como é que você está andando. O que é que Barnabé pode lhe ensinar essa noite, essa manhã? O que é que Barnabé, a vida dele, que nos momentos mais difíceis dos outros, ele estava lá com a mão estendida. Senhor Jesus, que o Teu Espírito, Pai, esta manhã, encharque nosso coração do desejo de olhar para o outro como nós mesmos, que nós possamos estar disponíveis na vida do irmão, que possamos dedicar tempo à vida do outro, porque nós sabemos, Pai, que a Tua obra-prima são pessoas. Tira-nos, Senhor, desse isolamento egoísta, que nós possamos dedicar mais a nossa vida ao próximo, os nossos talentos, os nossos dons. Quantas pessoas estão tão perto da gente e nós fingimos que nada acontece, Senhor, que não estamos vendo. Faz isso, Senhor, tira de nós todo esse egoísmo e que possamos dedicar tempo, ter um coração que abraça, ter uma mão que estende em direção ao outro. Também, Pai, esta manhã, que nós possamos ter um Barnabé, que nós possamos buscar irmãos que confiamos, que possamos abrir nosso coração, confessar nossas dores, nossas lutas, nossos pecados, trazer cura e libertação verdadeira a partir da confissão, Senhor. Alguém que nos ajude, alguém que esteja perto no momento de dor, que no mínimo uma pessoa que vai nos ouvir em amor, que vai nos orientar,
que vai nos corrigir. Faz isso, Deus, esta manhã. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.